Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Talvez a palavra que você mais falou nessa semana que se encerrou ontem, ou que você mais ouviu essa semana foi, veja aí se foi essa ou não, entendeu? Essa palavra que você mais falou, você ouviu semana passada. Que calor é esse, não? Que calor é esse? Talvez você tenha falado muito, eu tenha ouvido muito essa palavra. Romanos 8, 18, nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, graças por esse culto, pelos louvores, pelos hinos. Graças pela oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos, com a Tua palavra aberta e pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nós, a aplicação dessa palavra para nossas vidas. Unge, dá-nos concentração, atenção nessa palavra e que o Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quando eu era menino, eu já vi que as pessoas gostam quando eu conto história de quando era menino, já percebi isso. Mas quando eu era menino, tinha um disco lá na minha casa, um disco de vinil, do Luiz Gonzaga e do Fagner. Maravilhoso esse disco, hein? Maravilhoso. Eu ouvi esse disco, mas tinha uma música que me chamava muita atenção. E eu até chorava ouvindo essa música. E ela falava comigo de alguma maneira, e era uma oração. E é uma letra bem antiga, mas que foi gravada por eles nesse período. E a música o contexto da música foi o seguinte: o estado do Ceará tinha passado por uma grande seca, e depois de um tempo, veio uma grande chuva, inundou todo mundo, alagou todo mundo. E a oração, essa música chama Súplica Cearense, e a música diz o seguinte, eu vou ler para você a letra aqui, que eu ouvia, né? Parece que um grupo, o Rapa, gravou essa música há pouco tempo. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar.
Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido, cheinho de mágoa, para o sol inclemente se arretirar. Desculpe eu pedir a toda hora para chegar o inverno, desculpe eu pedir para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará, que sempre queimou o meu Ceará. Senhor, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Repetindo, desculpe eu pedir a toda hora para chegar o inverno, desculpe eu pedir para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Eu nunca nem fui no Ceará, e eu chorava ouvindo essa oração. E essa é uma oração que às vezes a gente faz, a gente pergunta. E aí eu falava, mas o Ceará tem tanta artista, tem tanto intelectual, tem tanta gente boa, tem tanta criatividade, alegria naquele estado lá, e o Nordeste de maneira geral. E essa é uma pergunta que muitas vezes a gente faz em relação à chuva. No norte do Brasil, nesse momento, está uma seca, rios que nunca secaram, estão secando lá. E no sul do país está uma enchente, devastação, muita chuva, muita água. E aí muita gente fica... E aí escalou as mudanças climáticas, o aquecimento global. O que a Bíblia fala? Como é que a gente responderia a essa oração aqui, essa oração tão sincera, tão honesta? Como é que o que a Bíblia tem para dizer sobre isso? Então esse texto de Romanos talvez seja o texto assim mais claro sobre a natureza, sobre a vida nesse mundo, sobre a esperança real na nossa história. E esse texto que eu li para vocês vai falar de 3 gemidos. 3 gemidos. Ele diz que a criação geme. Ele fala que nós, que são os crentes em Cristo, o povo de Deus, também geme. E fala que o Espírito Santo também tem gemidos. E gemido tem a ver com dor, com sofrimento. Esse texto aqui fala de sofrimento presente e a glória por vir. Como é que a gente deve olhar para a natureza, para a criação, para o que está acontecendo na terra? Então o texto aqui vai explicar como é que a natureza está gemendo. Ela sente dores, angústia. E o texto aqui explica. Então veja o versículo 19. Eu vou explicar o texto, depois eu vou aplicar para nós. Então versículo 19. A ardente expectativa da criação. Paulo pega toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, e diz e personifica, diz assim, ela tem uma expectativa. Ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Somos nós. Nós seremos revelados e glorificados. Ela está aguardando. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade aí não é a mulher passar batom, não é vaidade, não é isso. Você tem que ler a Bíblia e entender as palavras. Vaidade aí é inutilidade. A criação se tornou muita coisa da criação, é inútil. É inutilidade, é vazio, é sem sentido, ele não consegue, a criação ficou sujeita, obrigada à inutilidade. Não voluntariamente, não é que a criação ficou assim porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou, que a obrigou. E aí isso aqui é discussão, mas eu entendo que aqui é Deus. E eu vou mostrar para você o texto que fala isso. Na esperança de que a própria criação, tudo que existe, tudo que tem vida,
árvores, plantas, animais, aves, peixes, tudo tem vida na criação, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Corrupção aí também não é o político corrupto que rouba, entendeu? Corrupção aqui é decadência, é envelhecimento. Envelhecer na Bíblia é ser corruptível. As coisas envelhecem, perecem, entram em decadência. Então, na esperança de que a própria criação será redimida, porque ela está presa, é como se essa criação estivesse presa, enjaulada nesse destino de morrer, da morte, de entrar em decadência, de se decompor, de envelhecer. Essa é a esperança para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como se a criação estivesse presa, um dia ela vai ser livre, um dia ela vai ser liberta, um dia ela vai ser restaurada, um dia ela vai sair do cativeiro. A criação, essa é a criação. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Tudo que foi criado. Então, vá lá para o início. Deus criou a terra, o mundo, Gênesis 1 e 2, diz que tudo era muito bom, tudo era muito belo. Aí no capítulo 3 aconteceu uma catástrofe, uma tragédia. O ser que Deus criou para governar a criação, para ordenar, para cuidar, para dominar a terra, que Deus criou a terra e deu a terra para o seu representante, o seu administrador, o seu gerente, a sua imagem para cuidar da terra. Esse ser criado, que era representante de Deus, o co-criador, o co-administrador de Deus aqui na terra, esse ser criado se desconectou, se rebelou, perdeu a comunhão com Deus. E por causa da desobediência, por causa do pecado, você vai lá para Gênesis capítulo 3, e eu vou ler para você, especialmente esse versículo aqui, Gênesis 3, versículo 17. Deus fala a Adão: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse. O ser humano quis ser autônomo, independente, viver por conta própria. Você quis comer a árvore para ser igual a Deus, a ambição, a prepotência, a presunção, a altivez. Isso é o pecado original, querer ser Deus, querer ser independente, querer ser maior, querer ter poder, querer ter influência, tudo isso aí. Porque você fez isso, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Antes tudo que plantava dava. Agora você vai ter que suar. Agora você vai ter que batalhar, porque a terra vai produzir cardos e abrolhos, espinhos, ervas daninhas. A terra foi contaminada. Houve um desequilíbrio cósmico. O universo foi prejudicado pelo pecado, porque entrou a desobediência, entrou a rebelião. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E aí vai. A partir desse momento, a natureza foi afetada pelo pecado. A criação foi sujeita à vaidade. A partir desse momento, a terra foi amaldiçoada. E aí entrou todo o desequilíbrio cósmico, porque Deus é um Deus santo, um Deus justo. É porque a fonte da vida, da harmonia, é a comunhão com Deus. Você quebrou essa comunhão, você tirou o ventilador da tomada, ele ainda fica rodando, é igual a raça humana, fica rodando, mas depois vai perdendo energia, vai perdendo a conexão. Aí o ser humano sai do paraíso e a partir daí ele só cria caos. Caim mata Abel, a Torre de Babel, o dilúvio, é violência, é destruição, é homicídio, é morte. Aí entra a destruição e a terra foi contaminada. Então, o que Deus está falando assim é que a terra não é mais perfeita. Não há mais um equilíbrio. E Deus não faz cotidianamente, diariamente, a microgestão da temperatura do mundo, entendeu? Deus intervém, às vezes, nas leis naturais, aí é o milagre para propósitos específicos. Mas Deus não faz
Porque, volte lá para Gênesis de novo, capítulo 9, capítulo 8, versículo 22, depois do dilúvio, Gênesis 8, 22. Aqui são as leis naturais, as leis do universo, as leis das estações que Deus já tinha estabelecido, e ele diz, depois do dilúvio, depois daquela chuvarada toda, 40 dias, ele vem e diz para Noé, olha Noé, 8:22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Para colher você tem que plantar. Isso é a lei natural. Você não vai colher sem plantar. Vai ter frio e calor, verão e inverno, dia e noite. São as leis naturais. Agora, há um desequilíbrio no universo. Agora, com a contribuição humana, com a ação humana, com a destruição e a devastação que o ser humano provoca, esse desequilíbrio vai aumentando e vai piorando. Se você ler, eu falei hoje de manhã, Oséias capítulo 4, diz que a idolatria de Israel, a ganância dos sacerdotes, a mentira dos profetas, a injustiça social, a imoralidade sexual de Israel afetou que não tinha nem peixe mais no rio. Está em Oséias capítulo 4. Sumiu os animais do campo. A ação humana vai atingindo e prejudicando a criação, a natureza de Deus, a natureza que Deus criou. Então o ser humano, pelo pecado, pela desconexão, gerou tudo isso. Deus pode intervir, Deus faz isso às vezes, Deus intervém, Deus opera, mas normalmente as leis naturais, as probabilidades, as contingências da vida, é assim que funciona. Você vai ter que plantar para colher. E o que Paulo está dizendo aqui é assim, essa é a realidade da criação que a gente vive. Então, tem placas tectônicas que às vezes elas se movem, dá um grande terremoto, dá um maremoto, dá um tsunami. Tem regiões que são mais propícias para isso, que se encontram as placas tectônicas. Tem lugares que não chove tanto, tem lugares que chove mais. Aí o aquecimento global, o aquecimento dos oceanos, vai afetando o clima do planeta. Mas está aqui. Então eu diria aqui para o Luiz Gonzaga, apesar de ele não ser o compositor, assim, Deus ama muito os cearenses. Jesus ama muito vocês. Jesus chora com vocês. Isso não é castigo de Deus. Isso é a lei natural. Isso é a criação. Primeira coisa. Segundo gemido. Versículo 25. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Que Paulo está dizendo, assim como a criação geme esperando a consumação, a restauração, a criação e a restauração da terra, do novo céu e da nova terra, assim como essa criação está esperando e aguardando, restauração de todas as coisas. A Bíblia fala na restauração de todas as coisas. Quando fala em novo céu e nova terra, em qualidade vai tirar toda a maldição dessa criação, vai tirar todo o mal e Deus vai restaurar todas as coisas criadas, que têm vida em Cristo Jesus. Isso é o projeto Efésios capítulo 1, versículo 10. O plano eterno de Deus fazer convergir tudo para Jesus Cristo, que é o cabeça. Agora ele diz, nós também que recebemos o Espírito Santo, nós que provamos o céu, nós que provamos o perdão dos pecados, nós que provamos o reino de Deus, nós que provamos a salvação, nós que provamos a graça maravilhosa, nós que provamos os poderes do mundo vindouro, nós que através do Espírito Santo respiramos o ar da eternidade, nós que amamos as coisas celestiais, nós que amamos o novo céu e a nova terra, nós também que temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos comunica todos os benefícios da salvação, que nos regenera,
liberou, justificou, santificou, o Espírito Santo que está em você já deu os primeiros frutos, a amostra grátis de como será o reino pleno e consumado de Deus, de como será a restauração de todas as coisas. Mesmo assim, nós também gememos, diz Paulo. Por quê? Porque o nosso corpo ainda é um corpo corruptível, porque habitamos numa velha criação, então nós sofremos. Nós gememos no nosso íntimo, aguardando a redenção, quando teremos um corpo glorificado, um corpo sem pecado, sem doença, sem maldição, um corpo novo, brilhante, semelhante ao corpo do Cristo ressuscitado. É isso que Paulo está dizendo. Então nós também gememos. Gememos com a morte, com a desgraça, com a injustiça, com a guerra, com a violência, com a fome, com a doença, com o diagnóstico ruim. Gememos. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que aquela felicidade plena, completa, nessa terra é impossível. Você pode ter o gozo espiritual indizível, a presença do Espírito Santo, a esperança fortalecida, você pode ter, mas sempre vai ter um gemido interior, porque tem sofrimento nessa terra. Vai ter o gemido com você mesmo, porque às vezes você não quer pecar, não quer fazer, e de repente você faz, você fala assim, como eu fiz isso? Como eu pensei isso? Como eu falei isso? Você fala assim, nossa. Vai ter o gemido, você vê um homem, uma mulher de Deus, serviu a Deus com integridade, com santidade, aí entra na velhice, aí o corpo, a mente, perde a memória. Você olha assim, aí fica assim, como Deus permite que esse servo dele agora fique aí, sem memória nenhuma, ou vegetando numa cama, ou deitado nessa cama, como é que Deus permite isso? Deus vai falar, é o corpo corruptível, é a lei natural, é assim mesmo. A gente espiritualiza, a resposta é assim, é a vida, meu irmão. O Billy Graham, o maior evangelista da história, passou 10 anos com as 30 doenças, os 10 últimos anos da vida do Billy Graham, ele nem aparecia em público. Você vê o tanto de doença que ele enfrentou. O homem que mais pregou o evangelho, o maior número possível de pessoas, teve uma velhice difícil, angustiante. E aí você vai, mas Deus, por que você permite isso aqui? Meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, Deus vai falar, é a vida, meu filho. É a vida. Você está num corpo de carne e sangue. Se você não quiser envelhecer, a outra opção é pior ainda. Você entendeu? É natural, é a lei natural da vida, é assim. Agora tem crente que entra e eu estou em crise, eu orei por minha avó, 88 anos, e Jesus não curou, ela morreu. Irmã, você devia fazer um culto de ação de graça, ela viveu 88 anos, agradeça a Deus. 90% da população morreu antes. Ela faz parte daqueles que viveram mais. Então, Paulo vai dizer que nós gememos, viver nessa terra é gemer, mas gemer de dor, meu. Gemer com você, com os outros, com o que está em volta. Agora a mentalidade moderna é fugir da dor. Nós vivemos na era de todo mundo entorpecido em remédio, viciado em remédio. Ninguém quer dor, todo mundo toma remédio. É a epidemia dos opioides lá nos Estados Unidos, é os laboratórios, é a corrupção, é médico, é um esquema lá, todo mundo viciado em remédio. Porque a gente adotou uma mentira, uma ilusão, essa ideia do capitalismo, a vida vai ser boa, todo dia tem que ser maravilhosa, tem que ser fantástica, tem que estar brilhando, tem que estar sorrindo, tem que estar no Instagram. Isso é bobagem, rapaz. A vida não é assim, a vida real não é assim, cara. Para e olha no espelho, aí você vai ver que você não é essas coisas todas. Fala, caramba, meu. Caramba. É isso que Paulo está dizendo, a gente geme, e quando a gente tem consciência disso, é melhor. Você não cria ilusões, não cai no canto da sereia, nessa conversa aí dos pregadores da prosperidade, que dizem, é sucesso, é vitória, e tal. Já era, irmãos, o Brasil está envelhecendo, o povo está envelhecendo, a gente tem que pregar agora, envelheça com paciência, meu amigo, entendeu? Aceite o envelhecimento, aceite, você entendeu? Aceite, não caia nessa conversa fiada. Pare de tanta cirurgia plástica que vai fazer mal para você, pare de tanto remédio, pare com esse negócio.
É isso, nós gememos com o pecado, gememos com a maldade, gememos com tanta tragédia, gememos com a dor dos outros, choramos com a dor dos outros. Mas a vida é assim, nós gememos. E aí Paulo vai dizer que além do gemido da criação, do nosso gemido, tem um terceiro gemido. Ele vai dizer aí também no versículo 26, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser expressos em palavras. Você já teve um gemido assim, que você está numa dor, você não consegue nem falar? Se eu não consigo nem falar, o que você vai fazer? Vou só chorar. E como é que se dá isso? Aqui tem várias interpretações, mas o que eu entendo é assim, na economia da Santíssima Trindade, na economia da salvação, o Pai planejou, criou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou em nós. Não há hierarquia na Trindade. Eles são a comunidade de amor, mas na revelação, eles se revelaram assim, escolheram assim, e o Espírito Santo é aquele Deus que vive em você e em mim. Ele conhece a mente de Deus e Ele conhece você. Ele vive em você. Ele sabe das suas dores, Ele sabe. E na nossa fraqueza, não é nem fraqueza, é fraqueza no singular. A gente não sabe nem às vezes como orar, nem o que dizer, nem o que pedir, nem como. E o Espírito Santo intercede, que se coloca no seu lugar, diante de Deus. É que sente a sua dor, sente a sua angústia, sente a sua tristeza, conserta as nossas orações. Às vezes você pede uma coisa, o Espírito Santo, não, Senhor, ele não sabe o que ele está falando. Está pedindo, não, Senhor, não sei não. Você pede, o Espírito Santo vai lá, ajeita, ele sente, ele traz luz, ele ilumina, ele dá palavras para aquilo que não tem palavra, ele dá sentimento para aquilo que você não sabe nem sentir, explicar o que está dentro de você. É o Espírito Santo que lança luz nas nossas trevas, é o Espírito Santo que ilumina as nossas emoções, é o Espírito. E ele nos assiste, ele nos ajuda, ele nos encoraja, ele intercede. Quando você nem consegue orar, ele ora por você. Quando você não consegue falar, você só faz um suspiro, um desabafo, um respiro, fala, Deus, eu não aguento. O Espírito Santo transforma isso numa oração ao coração de Deus. Senhor, eu não consigo, eu não sei como falar. Pega isso aí, leva para Deus e apresenta diante do Senhor com a dor, com a sinceridade. O Espírito sente a sua dor, o Espírito sente as nossas angústias, as nossas tristezas. O Espírito sabe, ele sente, ele conhece, ele perscruta e ele ora de acordo com a vontade de Deus e leva para Deus e abençoa a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ora dentro do propósito do Senhor, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam dentro do propósito eterno de Deus, que é fazer você e eu parecidos com Jesus. É fazer com que você cresça espiritualmente, que você seja parecido com Cristo. Então, o Espírito Santo vai agir na nossa vida para isso, irmãos, para isso. Ele intercede, ele chora, ele geme pela sua vida. E ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Espírito Santo, ore por mim, eu não sei, eu só vim aqui apresentar, só vim aqui colocar a minha vida, eu não sei o que pedir, como pedir, nem o que, mas o Senhor sabe. Não sei, se eu devo ir, se eu devo ficar, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero colocar o meu coração e a minha disposição. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus, apresente para Deus. E o Espírito Santo faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Guarde aqui 5 palavras rápidas no seu coração. No meio desse calor todo, gratidão. Quantos anos eu vivi, tanto perigo, tanta coisa que tem, tanta chuva, tanto raio, tanta tempestade, tanto terremoto tem nesse mundo, e eu estou aqui vivão. Passei por tudo isso.
Estou vivo. Que lugar que eu vivo? Quanta gente não vive nesse lugar que eu vivo, nessa cidade que eu habito? Metade da população do mundo não tem água potável. Você toma 3 banhos no dia do calor, cara. Você acredita em 3 banhos com aguinha limpa? Você toma água gelada. Chega nessa situação do mundo, aí tem mais de 30 conflitos bélicos no mundo hoje, não é só Israel e Hamas e Rússia e Ucrânia, tem 30, tem a da Síria que não acabou, tem a da Somália, tem a do Sudão, tem mais de 30, cara. Muita gente no mundo sonha, a maior parte do mundo sonha em ter a vida que você tem hoje, em ter os bens que você tem hoje. Mais da metade. As gerações passadas, que tinham que ir lá na cacimba, no poço, buscar água, e andava lá 3, 4 quilômetros, trabalhava na roça, eles não tinham ideia da vida confortável que você e eu nós temos hoje. E aí você fala assim, vão acabar de tanto calor, meu Deus do céu, e fica reclamando, cara do céu, vou mandar você lá para o deserto do Saara, lá para o Oriente Médio. Pode ser lá para onde eu nasci, lá em Bom Jesus da Lapa, no mês de agosto. Você vê o que é calor. Gratidão. Agora mais que eu queria deixar para você hoje aqui. O sofrimento faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. Tragédia acontece com todo mundo, doença chega na casa de todos, chove para o justo e para o injusto, cai tempestade na casa do justo e do injusto. O sofrimento faz parte da vida. Todos os homens e mulheres de Deus sofreram. Não caia nessa mentira. Pare de sofrer. Você vai parar de sofrer nas mãos do diabo. Isso sim, pare de sofrer pelo pecado, sim. Pare de sofrer na escravidão, mas o sofrimento faz parte da vida. Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações, porque a provação, uma vez efetuada, produz o crescimento e a maturidade. É o meio que Deus burila, que Deus molda, que Deus santifica. É o sofrimento de seus filhos. É a fase que você mais cresceu na vida, é o momento de dificuldade. O sofrimento faz parte da vida. Então, Pedro diz assim, não estranheis o fogo ardente da perseguição e da provação, como se alguma coisa estranha tivesse acontecido. Faz parte dessa condição, que o que é maravilhoso é que no meio de tanta tragédia, você está vivo, você está bem, você é crente, você está firme com Deus. É isso que é o milagre. Você não ter morrido antes. Você está bem, você está vivo, você está aqui. Esse é o milagre que Deus preservou, guardou, livrou, sustentou e abençoou você. Você está vivo e agora você está no lucro. Você está no lucro. Esses dias eu estava numa paz tão boa, até não posso nem falar com a Cláudia, que ela começa a chorar, né? Eu estava tão em paz assim, um dia assim, que eu estava bem santificado, eu falei, eu estou tão em paz que eu acho que eu estou perto da morte. Será que eu estou perto de morrer, Senhor? Será que eu preciso morrer em paz assim? Ela não pode nem saber isso, né? Então assim, você está no lucro, cara. Você está no lucro. Nós estamos no lucro. O sofrimento faz parte da vida. Isso faz parte da realidade, faz parte desse mundo caído, um ser humano caído num corpo mortal, perecível, corruptível, numa terra corrompida e corruptível. O sofrimento faz parte. Terceiro, fortaleça a esperança. E a esperança cristã, ela é ativa. Ela não é uma esperança passiva. Ela não é assim, vou cruzar os braços e deixa vir. Não. A esperança, ela é ativa. Ela diz, vem o teu reino, que eu preguei hoje de manhã, o sonho de Deus, a cidade dos sonhos de Deus, Isaías 65, a cidade dos sonhos de Deus, não tem mortalidade infantil, os velhos têm vida longa, tem alimento, tem trabalho para todo mundo, cada um planta e come, tem habitação para todos. O sonho da cidade de Deus, Isaías 65, 17 a 25, preguei hoje. A esperança nos faz agir para que o reino vindouro se manifeste agora. A esperança faz a gente trabalhar para mudar o mundo.
A esperança faz que as pessoas experimentem agora, saia desse desespero, desse pessimismo, dessa vida sem propósito, dessa vida inútil, da vaidade da existência. Tem um propósito, tem um significado, tem uma direção, tem uma ação de Deus no meio de tudo isso. Saia do pecado, da rebelião, saia desse sofrimento sem sentido e sem propósito e venha agora viver uma nova vida no Espírito Santo de Deus. Então a esperança cristã não é aquela esperança passiva, não é aquela esperança que deixa, não, ela age, ela trabalha, ela opera, ela transforma, ela não fica esperando, mas ela age na vida daqueles que têm esperança para transformar o mundo. Então fortaleça a sua esperança, trabalhe com mais afinco, lute contra a destruição da natureza, lute contra tudo isso, lute contra o mal, contra o ódio, contra as guerras, leve paz, leve amor, leve bondade, lute com todas as suas forças. Manifeste o reino de Deus nesse império das trevas, manifeste a bondade no meio do ódio, a esperança, fortaleça a esperança. Quarto, viva no Espírito Santo. Se o Espírito é a primícia, é o Espírito que nos comunica o poder do reino vindouro, do reino do céu. O Espírito, quanto mais cheio do Espírito, quanto mais dependente do Espírito, quanto mais andar no Espírito, quanto mais nos dons do Espírito, no fruto do Espírito, mais você vai experimentar o céu na sua vida. É o hino que cantamos hoje, é céu aqui. Desde quando Jesus me salvou, o céu entrou aqui. O mundo pode estar aí pegando fogo, mas eu sinto uma paz aqui dentro, porque o Espírito Santo me dá o céu, a certeza, a segurança que eu estou guardado e protegido. A minha vida não está pelo destino, não está nas leis naturais do acaso, a minha vida está segura em Deus e em Cristo, que me salvou, me perdoou, me santificou e me preparou um novo mundo, uma nova terra e um novo céu, e eu creio nisso. Então o Espírito Santo traz para você isso para hoje. O Espírito quer que você viva o céu aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra, e é para isso que o Espírito Santo nos foi dado. É viver pelo Espírito, andar no Espírito, amar como o Espírito Santo. Ele ora por você, ele carrega as suas dores, ele te encoraja, ele te santifica, ele te transforma. E por último, confie no propósito eterno de Deus, no bom propósito do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida, fazer você ser parecido com Jesus. Jesus foi o primeiro ressuscitado, o primeiro que ressuscitou dos mortos e não morreu mais. Os outros que ressuscitaram morreram, ele ressuscitou no corpo glorificado. Agora o propósito de Deus é para você e mim, esse corpo mortal que você tem. Paulo diz que ele é como uma semente, ele é uma semente do corpo glorioso. Deus tem um propósito eterno, fazer você semelhante a Jesus Cristo. Ele vai ser o primeiro de uma família de muitos irmãos. O propósito de Deus é você, eu, essa pessoa chata, birrenta, lazarenta, briguenta, é transformar o seu caráter na beleza, na santidade, na pureza e no amor de Jesus Cristo. O propósito de Deus é fazer isso. E você precisa confiar e deixar Deus fazer isso, você precisa crer nisso daí. O sofrimento, a dor, a privação, o desemprego, a crise, é para você ser moldado à semelhança de Jesus. Diz que até Jesus foi aperfeiçoado, ele foi completo naquilo que sofreu. Se Jesus foi aperfeiçoado e completo, imagine eu e você. Então, irmãos, viva com essa confiança. Eu ainda não sou o que serei, mas eu estou me tornando aquilo que eu já sou naquele que é o meu Senhor, meu Salvador, Jesus Cristo. E não tem poder nessa terra, não tem diabo e não tem inferno que vai impedir de Deus completar a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. E Paulo diz, no início, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nós vamos receber. O sofrimento que você passou nessa terra, você vai chegar lá e você vai falar assim, aquilo não foi nada, que bobagem foi aquela, eu reclamava. Quando você entrar na glória, quando você receber o corpo glorioso, contemplar o Cristo glorioso, quando você experimentar o poder, a presença e a glória de Deus, você vai olhar para o passado e vai falar, aquilo não foi nada, valeu a pena, porque agora eu desfruto da glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os seus olhos.
Louvado seja o teu nome, Senhor, por essas verdades tão maravilhosas, tão gloriosas. Louvado seja o teu nome, porque nesse mundo caído, corrompido e decadente, numa terra ainda sobre a marca da maldição, o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos alimentou, nos sustentou, nos salvou, nos perdoou, nos redimiu. E nós estamos aqui vivos para te adorar, para te agradecer, usando a nossa consciência para reconhecer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, dá-nos essa consciência, dá-nos essa esperança que trabalha, que age, que opera. Dá-nos, ó Deus, essa esperança que enfrenta os sofrimentos da vida, sem rancor, sem dúvidas, sem questionamentos, que aceita a vida como ela é, mas aceita com fé inabalável, com esperança que o Senhor está trabalhando, mesmo no caos desse mundo, o Senhor está trazendo ordem e salvação pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora, Senhor, nos ajude a viver esperançosos, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de que, ó Deus, o Senhor vai restaurar essa terra, a maldição vai acabar, a morte vai acabar, que o apóstolo João já viu. Eis que vejo novo céu e nova terra, o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e eis que tudo se fez novo. E ali nós habitaremos no corpo glorioso, sem choro, sem morte, sem pranto, sem doença, sem tristeza, sem maldição, e contemplaremos a face adorada do nosso Salvador e bendito Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Fortalece o teu povo, anima o teu povo, Senhor, e ajuda-nos a trabalhar para um mundo melhor, a manifestar o teu reino nessa terra, mesmo chorando, mesmo gemendo, que a gente possa fazer isso com gratidão, com alegria, com louvor ao nome do Senhor. Que o Senhor fortaleça a fé de cada irmão e irmã, aqueles que estão lutando com a enfermidade, que estão na cama, que estão batalhando, que o Senhor os fortaleça espiritualmente, que a graça do Senhor se manifeste em nome de Jesus. Dê ao teu povo, ó Deus, essa confiança inabalável, que o Senhor está trabalhando em nós, e que o teu propósito vai se cumprir. E que não tem poder que impeça Deus de realizar os teus planos em nossa vida. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o nosso futuro e o nosso destino não é o túmulo, não é a morte, o nosso destino é a ressurreição, é a vida eterna, é o reino glorioso, é a glória de Jesus. Essa é a nossa esperança inabalável. Em nome dele eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amém.